Correio dos Papas, especial mês do Sagrado Coração de Jesus. Carta encíclica Annum Sacrum, a consagração da humanidade ao Sagrado Coração de Jesus, do Sumo Pontífice Leão XIII. Com nossa carta apostólica, promulgamos recentemente, como bem sábeis, o Ano Santo, o qual, segundo a tradição, será dentro em breve celebrado nesta alma cidade de Roma. Hoje, na esperança e na intenção de tornar mais santa esta grande solenidade religiosa, propomos e recomendamos um outro ato verdadeiramente solene. E temos todos os motivos, se ele for cumprido por todos com sinceridade de coração e com unânime e espontânea vontade, de esperar frutos extraordinários e duradouros em vantagem da religião cristã e de todo o gênero humano. Mais vezes, a exemplo dos nossos predecessores, Inocêncio XII, Bento XIII, Clemente XIII, Pio VI, Pio IX, nos esforçamos por promover e pôr sempre mais vida na luz aquela excelentíssima forma de piedade religiosa, que é o culto do Sagradíssimo Coração de Jesus. Era essa a finalidade principal do nosso decreto de 28 de junho de 1889, com o qual elevamos ao rito de primeira classe a festa do Sagrado Coração. Agora, porém, pensamos numa forma de homenagem ainda mais esplêndida, que seja como o cume, o coração de todas as honras que foram tributadas até agora ao coração sacratíssimo, e temos confiança que seja de sumo agrado ao nosso Redentor Jesus Cristo. Na verdade, isso não é novo. Com efeito, faz 25 anos, aproximando-se o segundo centenário dirigido a comemorar a missão que a bem-aventurada Margarida Maria Alacoque havia recebido do alto, de propagar o culto do coração divino. De toda parte, não somente de particulares, mas também de bispos, chegaram numerosas cartas a Pio IX, com as quais se pedia que se dignasse consagrar o gênero humano ao Augustíssimo Coração de Jesus. Preferiu-se naquelas circunstâncias adiar para dar tempo à decisão mais amadurecida. Entre mentes, se dava a faculdade às cidades que o desejassem de consagrar-se com a fórmula prescrita. Tendo-se agora apresentado novos motivos, julgamos ter chegado o tempo de realizar aquele projeto. Este testemunho universal e solene de honra e de piedade é plenamente devido a Jesus Cristo, precisamente porque Rei e Senhor de todas as coisas. Com efeito, a sua autoridade não se estende somente aos povos que professam a fé católica e àqueles que, validamente batizados, pertencem por direito à Igreja. Ainda, erros doutrinais os mantenham afastados dela ou dissensões infringiram os vínculos da caridade, mas abraça também todos aqueles que não têm fé cristã. Eis porque toda a humanidade está realmente sob o poder de Jesus Cristo. Com efeito, aquele que o Filho unigênito do Pai tem em comum com ele a mesma natureza, esplendor da sua glória e expressão do seu ser. Hebreus 1:3. Tem necessariamente tudo em comum com o Pai e, portanto, o pleno poder sobre todas as coisas. Esse é o motivo pelo qual o Filho de Deus, pela boca do profeta, pode afirmar: fui constituído soberano sobre Sião, seu monte santo. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e te darei, como posse as gentes e como domínio os confins da terra. Salmo 2, 6, 8. Com essas palavras, ele declara ter recebido de Deus o poder, não somente sobre toda a Igreja, prefigurada em Sião, mas também sobre todo o resto da terra, até onde se estendem os seus confins. O fundamento deste poder universal é claramente expresso naquelas palavras:
Tu és meu filho. Pelo fato de ser o filho do Rei de todas as coisas, é também herdeiro de seu poder universal. Por isso, o salmista continua com as palavras: Dar-te-ei em posse as gentes. Semelhantes a estas são as palavras do apóstolo Paulo: Constituí-o herdeiro de todas as coisas. Hebreus 1:2. Deve-se ter presente, sobretudo, o que Jesus Cristo, não por meio de seus apóstolos e profetas, mas com suas próprias palavras, afirmou do seu poder. Ao governador romano que lhe pedia: Portanto, tu és rei? Ele, sem hesitação, respondeu: Tu é que dizes, eu sou rei. João 18:37. A vastidão do seu poder e a amplidão sem limite de seu reino são claramente confirmadas pelas palavras dirigidas aos apóstolos. Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mateus 28:18. Se a Cristo foi concedido o todo o poder, disso deriva necessariamente que o seu domínio deva ser soberano, absoluto, não submetido a ninguém, de modo que não pode existir um outro, nem igual nem semelhante. E como esse poder lhe foi dado, quer no céu, quer na terra, devem estar submetidos a ele o céu e a terra. Com efeito, ele exerceu esse seu direito próprio e individual, quando mandou aos apóstolos pregar sua doutrina, reunir, por meio do batismo, todos os homens no único corpo da Igreja e impor leis, às quais ninguém se pode subtrair sem pôr em perigo a própria salvação eterna. E não é tudo. Cristo não tem poder de mandar somente por direito de nascimento, sendo Filho unigênito de Deus, mas também por direito adquirido. Com efeito, ele nos libertou do poder das trevas, Colossenses 1:13, e deu a si mesmo como resgate para todos, 1 Timóteo 2:6. Por isso, para ele não somente os católicos e quantos receberam o batismo, mas também cada um e todos os homens tornaram-se um povo que ele adquiriu. 1 Pedro 2:9. A esse propósito, Agostinho observa justamente: quereis saber o que ele adquiriu? Prestai atenção naquilo que deu e entendereis o que comprou. O sangue de Cristo, eis o preço. E o que podes valer tanto? O que a não ser o mundo inteiro? Para tudo deu tudo. São Tomás, tratando da questão, indica por que e como os infiéis estão submetidos ao poder e à jurisdição de Jesus Cristo. Com efeito, posto o quesito se o seu poder de juiz se estendeu ou não a todos os homens, responde que como o poder do juiz é uma consequência do poder real, deve-se concluir quanto ao poder, tudo está submetido a Jesus Cristo, ainda que tudo não lhe esteja submetido quanto ao exercício do seu poder. Esse poder e esse domínio sobre os homens exercem-no por meio da verdade, da justiça, mas sobretudo por meio da caridade. Contudo, Jesus, pela sua bondade, a esse seu dúplice título de poder e de domínio, permite que nós acrescentemos por nossa parte o título de uma consagração voluntária. Jesus Cristo, como Deus e Redentor, está sem dúvida na posse plena de tudo o que existe. Enquanto nós somos tão pobres e indignos que não temos nada a lhe oferecer como coisa verdadeiramente nossa, contudo, na sua bondade e amor, consagremos o que é dele, como se fosse nosso bem, mas ainda o deseja e o pede. Filho, dá-me o teu coração. Provérbios 23:26. Podemos, portanto, com a nossa boa vontade e as nossas boas disposições, de ânimo apresentar-lhe um dom agradável. Consagrando-nos a ele, não somente reconhecemos e aceitamos abertamente com alegria seu domínio, mas afirmamos com os fatos que, se aquilo que oferecemos fosse verdadeiramente nosso, o ofereceríamos a ele da mesma forma, com todo o coração. E mais, pedimos que não lhe desagrade receber de nós o que na realidade é plenamente dele. Assim deve ser entendido o ato de que falamos, e esse é o valor das nossas palavras. Como o Sagrado Coração é o símbolo e a imagem transparente da caridade infinita de Jesus Cristo, que nos estimula a dar-lhe amor por amor, é tanto mais conveniente consagrar-se ao seu augustíssimo coração, que não significa outra coisa senão integrar-se e unir-se a Jesus Cristo.
Com efeito, todo ato de honra, de homenagem e de piedade, tributados ao coração divino, na realidade é dirigido ao próprio Cristo. Solicitamos, portanto, e exortamos a todos os que conhecem e amam o coração divino a cumprir espontaneamente este ato de consagração. Além disso, desejamos vivamente que ele seja cumprido por todos e no mesmo dia, para que os sentimentos de tantos milhares de corações que fazem a mesma oferta subam todos, ao mesmo tempo, ao trono de Deus. Mas como podemos esquecer a imensa multidão de pessoas pelas quais ainda não brilhou a luz da verdade cristã? Nós ocupamos o lugar daquele que veio salvar o que estava perdido e deu o seu sangue pela salvação de todos os homens. Eis porque a nossa solicitude está continuamente dirigida àqueles que ainda jazem na sombra da morte e enviamos a todo lugar missionários de Cristo para instruí-los e conduzi-los à vida. Agora, comovidos pelo seu destino, recomendamo-los vivamente ao Sagrado Coração de Jesus e, no que nos diz respeito, consagramo-los a Ele. Desta forma, essa consagração que exortamos a cumprir poderá ser útil a todos. Com efeito, com esse ato, os que já conhecem e amam Jesus Cristo experimentarão facilmente um aumento de fé e de amor. Se descuidam da observância da sua lei e dos seus preceitos, terão modo de receber daquele coração divino a chama do amor. Finalmente, para os que são mais felizes do que os outros, porque ainda envolvidos nas trevas do paganismo, pediremos todos juntos a ajuda do céu, para que Jesus Cristo, que já os tem submetidos quanto ao poder, possa também tê-los submetidos quanto ao exercício desse poder. E rezamos também para que isso se cumpra não somente no mundo futuro, quando aquele executará plenamente sobre todos a sua vontade, salvando uns e castigando outros, mas também nessa vida terrena, com o dom da fé e da santificação, de forma que, com a prática dessas virtudes, possam honrar devidamente a Deus e aspirar assim à felicidade do céu. Tal consagração nos leva a esperar para os povos em era melhor, com efeito, pode estabelecer ou fortalecer aqueles vínculos que, por lei de natureza, unem as nações a Deus. Nestes últimos tempos, tudo se fez para levantar um muro de divisão entre a Igreja e a sociedade civil. Nas constituições e no governo dos estados, não se tem em consideração nenhuma a autoridade do direito sagrado, com a finalidade de excluir toda a influência da religião sobre a convivência civil. De tal forma, se quer arrancar a fé em Cristo e, se fosse possível, banir o próprio Deus da terra. Com tamanha temeridade de ânimos, não há de que se admirar que grande parte da humanidade esteja envolvida em tal desordem e pressa por estorvo, tão grave que não deixe mais ninguém viver sem temores e perigos? Não há dúvida que com o desprezo da religião são atingidas as bases mais sólidas da incolumidade pública. Justo e merecido castigo de Deus aos rebeldes que, abandonados às próprias paixões e escravos de sua própria cobiça, acabam vítimas de sua libertinagem. Daí deriva aquele aluvião de males que faz tempo nos ameaçam e nos levam impelidos a procurar ajuda naquele que unicamente tem a força de afastá-los. E quem poderia ser esse senão Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus? Com efeito, não há outro nome dado aos homens debaixo do céu, no qual possamos ser salvos. Atos dos Apóstolos 4:12. Deve-se recorrer a Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. As trevas têm obscurecido as mentes. É necessário dissipá-las com o esplendor da verdade. A morte triunfou? É preciso apregar-se a vida. Somente assim poderemos sarar tantas feridas. Somente então o direito poderá readquirir a autoridade autêntica. Somente assim voltará a resplandecer a paz, cairão as espadas e escaparão das mãos as armas. Mas isso acontecerá somente se todos os homens reconhecerem livremente o poder de Cristo e a Ele se submeterem. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:11.
Quando a igreja nascente encontrava-se oprimida pelo jugo dos Césares, apareceu no céu um jovem imperador, uma cruz, presságio e ao mesmo tempo autora da vitória esplêndida, que imediatamente se seguiu. Eis que hoje se oferece aos nossos olhares, em outro sinal diviníssimo e augural, o coração sacratíssimo de Jesus, sobreposto pela cruz e resplandecente, entre as chamas de luz vivíssima. Nele são postas todas as nossas esperanças. Dele devemos implorar e esperar a salvação. Finalmente, não queremos que não seja expresso o motivo, desta vez pessoal, mas justo e importante, que nos levou a esta consagração: o ter Deus, autor de todos os bens, não há muito tempo, de uma doença perigosa. Esta honra suma ao coração sacratíssimo de Jesus, por nós promovida, queremos que permaneça a memória e sinal público de gratidão por tão grande benefício. Por isso mandamos que nos dias 9, 10 e 11 do mês de junho, na igreja principal de toda cidade ou aldeia, além de outras orações, se acrescentem todos os dias também ladainhas do Sagrado Coração, por nós aprovadas. E no último dia, recite-se, veneráveis irmãos, a fórmula de consagração que vos enviamos com a presente carta. Como penhor dos favores divinos e testemunha de nossa benevolência, a vós, ao clero e ao povo, confiado aos vossos cuidados, concedemos de coração, no Senhor, a bênção apostólica. Roma, junto a São Pedro, no dia 25 de maio de 1899, 22, no ano do nosso pontificado, Leão XIII. Sou o que sou diante de Deus. Confraria Salvatorianos Servos de Maria.